sou Kaique Fernando, morador de Rio Grande da Serra, 27 anos, né? Nasci 17 de outubro de 95. Né? Aqui em Rio Grande da Serra mesmo? Não? Nasci, na verdade, em Mauá, no Nardini, mas sempre morei aqui. Para não falar que eu não sempre morei em Rio Grande da Serra, mais especificamente na Vila Lopes, quando eu noivei, né? Eu fui casado. E já adiantando que hoje eu estou divorciado, mas... Meu Deus, já, cara? Já morei um ano na Vila Marquesa, bairro vizinho também, mas 26 anos podemos dizer que foi plenamente Vila Lopes e Rio Grande da Serra. Bacana aí. Eu conheço muito seu pai. Fala um pouquinho de seu pai aí, das suas origens, né? Bom, meu pai, Carlão, né? A gente trabalha com piso de madeira, filho Nossa, deu branco, você acredita? Eu tô velho. Da dona Zitinha, irmão de 4, são 5 na verdade, né? Com meu pai, né? O tio Ney, tio Naldo, tio Edson, tio Hugo. E, cara, meu pai é um cara sensacional, aprendi muito com ele. Né? Meu pai é um modelo pra mim, assim, porque eu era muito fechado quando eu era mais novo. Sim. Eu era muito tímido, muito introvertido. Né? E meu pai, onde a gente chegava, eu via ele fazer amizade com todo mundo em qualquer lugar, sabe? Ele é um cara muito brincalhão, muito aberto. E aí, quando eu tava ali na fase dos 13 para 14, ali na adolescência, eu falei, eu preciso aprender a ser igual ao meu pai. Né? Porque a gente acaba perdendo muita oportunidade, né? Quando a gente tá longe, a gente quer chegar nas menininhas, né? Quer estar no grupo do pessoal mais popular. Eu falei, não, preciso ser igual ao meu pai. E aí eu comecei a me soltar por espelho dele, né? Hoje eu sou tão comunicativo, as pessoas não pensam que eu era tão introvertido antigamente, mas foi muito por esse espelho dele. E também minha mãe, né? Minha mãe, filha da Silene, do Gordo, que eram donos da Vícola aqui na Vila Lopes durante muitos anos, né? Meu avô depois teve um ferro velho. Acho que minha família aqui tem bem conhecidos. A sua ramificação familiar é bem extensa e é bem importante, né? Olhando para esse aspecto aí, você falou do introvertido aí, como é que surgiu, em que idade surgiu essa vontade de olhar para a cidade, de ver a região? Essa preocupação veio da onde? Veio da escola? Onde você foi tirando esses... Na verdade, eu tenho uma crítica muito... A gente estava conversando um pouco antes aqui, né? Antes de começar o bate-papo, e você falou uma coisa que eu concordo muito sobre escola, universidade. A gente tem uma falta de consciência social, né? No nosso país, que vem desde as escolas. A gente sai da escola sem saber qual que realmente é o dever de um vereador, a diferença de um deputado para um senador. Né? A gente sai sem saber nossos direitos e deveres. Então, eu fui um aluno mediano. Né? Mediano. Boa, mediano é ótimo. Assim como eu falo, os grandes gênios da história eram alunos horríveis, né? Então, eu ainda tenho chance aí. Mas... No mínimo contestadores, né? Mas essa consciência social veio depois, né? Eu, por volta dos 17 para 18, o Brasil estava passando por muita coisa ali em 2013, 2014. Eu falo que o brasileiro ele começou a descobrir a política nessa fase. A gente ainda vai chegar à descoberta da pólvora, dos metais. Né? A gente ainda está palpiando historicamente. Mas o brasileiro conheceu a política e começou a discutir a partir daquele momento, 2013, 2014. E eu fui a mesma coisa. Né? Eu falo que o brasileiro descobriu a política quando percebeu que a política influencia no bolso. Né? A partir do momento que no bolso a economia do país caiu, a gente percebeu que importava quem a gente votava. E a minha consciência veio aí, aquelas discussões sobre impeachment, da Dilma e tal. E o municipal veio depois. Né? Na verdade, quem me ensinou a olhar mais para o municipal foi um amigo meu, Adriel, meu braço direito aí na política, ele que me ensinou muita coisa. De perceber que às vezes a gente se pegava discutindo sobre presidente, PLs e projetos no Congresso, né? Aquela briga ideológica que muitas vezes não leva a lugar nenhum. Sim. Cara, e o Akira também me ensinou muito disso, que às vezes não, na verdade o mais importante está no município, cara. Que é o de pirona que não tem na UPA ali para uma mãe dar pro filho que está morrendo de dor de cabeça, né? Ou uma cesta básica, né? A gente mora numa cidade aqui que a gente tem um certo conforto, mas tem muita gente carente em Rio Grande. E aí, depois de muito tempo batendo cabeça nesses assuntos que tem sua relevância sim, do lado ideológico, mas eu aprendi e me ensinaram a olhar para esse lado mais social, principalmente que está no municipal, né? E o problema é que no municipal a gente parece que enxuga gelo, né? A gente também discute, cara, e aí eu vou entrar numa questão um pouco mais polêmica, que a qualidade dos nossos políticos, infelizmente, não acompanha as necessidades. Mas aí bate naquela coisa que aqui o debate não é político, óbvio, mas a gente cai sempre nisso.
a gente cai que o político também não vem de Marte, né? Sim. Ele vem do seio da sociedade. Então, se você reclama dos políticos municipais, eles estão aqui no seio da sociedade. Sim. Então, é mais uma falha. O que é interessante, o que é relevante falar desse teu aprendizado aí, é exatamente isso, que você é uma bolha que estourou, né? Não é? A gente estava naquele momento, a gente vai fugir um pouco de política já, mas a gente estava naquele momento controverso do país, e eu fazia parte de um grupo, né, que era do MBL, o Movimento Brasil Livre, e na verdade eu acompanhava mais um movimento bem pra rua. Quem me apresentou o MBL foi o Adriel, mas só para dizer que assim, a minha forma de sempre falar para as pessoas o que era esse movimento, tanto bem pra rua quanto o MBL e os outros movimentos populares daquela época, eram pessoas normais que se cansaram de ficar no sofá olhando pra TV e o mundo desabar, sabe? A notícia do Brasil só piora. Não, a gente saiu do sofá e, cara, vamos fazer alguma coisa. Falando em educação, você é um menino novo aí, essa fase aí da escola, do ginásio, da formação, sim, porque eu entendo que a escola o ginásio e tal, a escola formal, a escola pública, ela é a formação do caráter. Sim. Ela é a base e sem ela não adianta fazer nada. Né? Nada. E mesmo não tendo tudo isso aí que você falou, mas você lembra de algumas coisas lá, Grêmio, estudantil, alguma coisa assim, não? Cara, eu comecei uma pré-escola, na verdade, antes da creche. A gente tinha a Casa das Madres aqui na Vila Lopes. Casa, né? Das Madres. E aí tinha uma turma que era para começo de alfabetização, era com a professora Silvinha. Não sei se você chegou a conhecer a Silvinha. Conheço. É maravilhosa, amo ela de coração. Sim. E na Casa das Madres tinha acho que eram uma ou duas salas, né, que eles cediam para a professora dar aula ali, de começo de alfabetização. Então, antes de ir para a creche aqui, que eu sempre estudei no Pisoni, tanto na EMEB quanto na escola estadual, mas antes de ir para o Pisoni, eu estudei na Casa das Madres com a professora Silvinha. Depois fui para a EMEB aqui, que sempre foi também muito boa na Vila Lopes, da Pisoni, e estudei a minha vida inteira na Escola Estadual Padre José Pisoni. Mas, cara, foi... Aqui, hoje eu sou pai, né, e eu queria, né, que meu filho tivesse essa oportunidade de ter o ensino que eu tive aqui, pelo menos na minha época, né. Aí eu peguei uma época assim de transição de governos, de cultura, né. Eu ainda peguei uma fase... Eu não posso criticar tanto hoje porque eu não sei como está o sistema, mas do que eu acompanhei, eu consigo falar que eu acompanhei uma degradação da educação. Os professores eram muito mais respeitados, as coordenações de diretores eram muito mais respeitadas do que eu vejo que é hoje. Então eu peguei essa fase e realmente que me ajudou muito a mudar esse caráter de respeito, né, de conseguir enxergar com mais firmeza algumas questões, né, de conseguir pensar um pouco mais no futuro. Não que eu era um menino muito cabeça, né? Na verdade, eu era muito imaturo, né? Enquanto os meninos de 13, 14, 15 o que anos, é normal também, né? Não, mas assim, eu falo isso até com um amigo meu daquela época, quando a gente se encontra na rua. Enquanto os meninos ali da nossa fase estavam já querendo namorar, beijar na boca, a gente estava atacando papelzinho, amarrando a mochila do colega na carteira, entendeu? Jogando bola, a gente não estava pensando nessas coisas, né? Sim. Então, isso foi bom. Isso foi muito bom. A gente conseguiu aproveitar mais esse começo de juventude sem se prender essas coisas de ficar querendo namorar. Então, eu consegui aproveitar essa fase da juventude e até, como eu falei, eu era muito introvertido. Então, por perder essas oportunidades depois, de perceber que às vezes eu estava perdendo as oportunidades de chegar em alguma menina, ou de ter mais amigos, ou estar mais... A galera, tem aquela coisa mais popular, né? Aí que eu comecei a me soltar. Mas a escola foi muito boa pra mim. E falando sobre a qualidade da escola, cara, eu peguei uma fase muito bacana aqui no José Pisoni. Né? A tecnologia fez parte dessa tua formação? Faz parte hoje? Como é que você encara a tecnologia, as redes sociais? Eu vi que você é bem ativo nessas coisas, né? Graças a Deus, não. Né? Eu peguei ali, eu sou de 95, peguei essa virada do milênio aí, e a tecnologia não era tão presente, cara. Sim. Na verdade, eu às vezes me pego pensando, né? Eu até perguntei pros meus pais esses dias, né? Como era a vida antes da tecnologia, do celular? Porque eu pego o trem e eu já perdi celular e já quebrei celular algumas vezes. Sim. Então, às vezes eu pego o trem ou tô andando na rua e, as pessoas estão presas assim no celular, cara, e não saem. E aí, às vezes eu fico pensando, como que era a vida antes da sociedade virar isso, né? Sim. E eu peguei essa fase, né, na escola.
O celular era mais para ouvir música, mandar SMS, não tinha essa coisa de rede social. A rede social já veio quando eu estava terminando já, que era o Orkut. Sim. A gente mexia mais, na verdade, era computador de mesa, né? MSN, depois Orkut, né? E agora as novas aí que persistem ainda, YouTube, Facebook, etc. A gente era muito limitado porque ou você tinha um computador de mesa em casa e a internet também não era lá aquelas coisas. Quem tinha realmente mais poder aquisitivo tinha um notebook, mas também era muito mais limitado do que hoje em dia. Você não tinha o smartphone para você acessar essas redes sociais. Né? Então, ainda a partir aí de 2014, como você falou, 2014 foi um marco legal que a gente passou a ter as tecnologias para celulares. Os celulares evoluíram bastante e hoje eles são a melhor plataforma técnica para acessar essas redes. Eu terminei ali em 2012, né, meus estudos, mas eu peguei esse começo de transição. Então, na minha época ainda era bastante livro, né, para pesquisar e ler. Eu não lembro de ter pesquisado. Aliás, no final, só que a gente tinha uma sala de computação, mas pouquíssimas coisas eu peguei assim de, vamos pesquisar na internet, né? Era ainda mais fase de livro. Então, você não viveu, mas eu tô com 59 anos, eu vivi essa fase e eu digo para você que eu acho que o melhor momento é agora. Sim, o melhor momento é agora. Eu ouço muitas pessoas terem o saudosismo e acho que ele é legal, mas o melhor momento é agora. Você tem muito mais acesso à informação, você tem muito mais acesso à opinião, e a opinar você está fazendo aqui exatamente isso, é contando a sua história e mostrando. Naquele tempo nós não tínhamos isso. Era tudo muito fechado em pequenas bolhas, pequenas mesmo. Muitas vezes apenas as bolhas familiares. Hoje não, eu acho que você participa de muitas bolhas aí, né? Sim, muitas. Então, com essa oportunidade depois, e sempre me interessou muito, né? Rede social, peguei ali o começo do YouTube, dos canais de vlog, que eram os canais de opinião, né? E acompanho desde aquela época, e sempre tive vontade de ter um canal assim, de opinião. Acompanhei o começo do canal do Cauê Moura, do Felipe Neto, do PC Siqueira, né? Que eram opiniões os primeiros canais de pessoas que vinham de frente da câmera e começavam a falar sobre assuntos diversos, mas não tinha isso. Antigamente o YouTube era onde as pessoas subiam vídeos de gato tocando piano, assim. Ainda não é, né? Ainda não é. Mas era isso, não tinha conteúdo de fato, né? E hoje no YouTube você pode estudar qualquer assunto, né? Eu hoje faço faculdade e muitos dos assuntos que eu estudo, na verdade, eu sempre falo que às vezes eu estudo mais em casa do que na faculdade. Não por falta de qualidade, mas assim, porque a gente tem acesso a muito conteúdo no próprio YouTube de forma grátis. Você pode cursar qualquer coisa no YouTube hoje. Eu digo que faculdade hoje é muito difícil, a não ser as faculdades técnicas que estudam a evolução, etc. coisa toda, ela é muito difícil. Você fazer sociologia é horroroso, porque a condição de informação que você tem muda a cada momento. Leis que mudam o comportamento, como é que você se adapta a isso? E a participação do jovem, que é cada vez mais efetiva. Essa mudança social tem sido muito positiva em muitos quesitos e muito negativa em outros, porque a tecnologia ela avança muito mais rápido do que as leis, né? Do que o ser humano. Do que o ser humano também. Então, a gente tem alguns problemas ainda, igual o marco legal veio muito depois, a LGPD foi aprovada agora, se não me engano, em 2020. E quanto tempo a gente já está com redes sociais ativas e pessoas dando opiniões, e empresas trabalhando com dados aí. Então, a gente tem um caminho longo pela frente, né? Mas você me perguntou sobre o jovem. O jovem, né? Sim. Porque essa massa de jovem que entra, aquela que entrou junto com você no Catraca Livre, olha, engasguei aqui, é uma pegadinha. Mas aquela lá já era uma outra geração. Essa outra agora já está com 27 ou mais, não é? E que já tem uma nova geração. Você vê mudanças nessas gerações de uma década e meia para cá? Eu vejo uma mudança positiva, porque, como eu falei, o brasileiro a gente começou a discutir... Legal que é positiva. Positiva. E contraria minhas próprias expectativas, né? Porque às vezes eu olho pra fora e vejo as influências que a gente tem hoje em dia, não que antigamente não fosse ruim também, a gente tinha muita coisa ruim, né? A gente tem essa coisa de ter o saudosismo, na minha época era melhor, as músicas eram melhores, na época dos meus pais também tinha muita música ruim, tinha Gretchen, tinha Tiazinha, tinha um monte de coisa aí. Boa. Então sempre tinha essas coisas. E às vezes a gente olha com esse lado saudosista e fala, não, essa geração aí, não sei, tá meio perdida. E não. Muitas vezes quando eu sento para conversar com esses jovens, eles têm plena consciência do que se passa, né? Igual eu falei, a gente começou a discutir, a gente vai pegar muito na política porque é minha bolha, né? Mas a gente começou a discutir nessa fase de 2013 para 2014 e a gente tinha um discurso ignorante de que política, religião e futebol não se discutia.
né? Sim. E hoje a gente discute até demais. Mas é bom porque naquela geração passada a gente se limitava, a gente tinha medo de expor nossas opiniões. Mas você não acha que no futuro, por ser tão intenso como está, nós tivemos a última reunião da Câmara, a gente viu gente muito jovem lá e agressões, xingamentos. Você acha que isso não restringe? Igual, da época do Bolsonaro, os 4 anos que a gente passou do Bolsonaro aí foram terríveis, porque parecia que a gente ia voltar para escravidão, né? Era uma coisa meio terrível. Você citou exatamente um ponto que eu ia falar. E que eu não pode regredir? Você não acha que, principalmente para o jovem novo? A história se repete, essa que é a questão, né? Porque, igual eu falei, a gente está descobrindo a política hoje. Então, talvez, na minha visão, seja normal essa exacerbação do discurso, e a gente vai aprender a lidar com isso, né? O Brasil é uma república nova. Se a gente comparar o velho continente, né, a Portugal, as primeiras democracias, Espanha, né, a Alemanha, Sim, a gente tem bacana muito que você tocou no velho continente, porque o velho continente está sofrendo com isso também. Entendeu? Bastante. Então, quer dizer, não é uma coisa que... Eu contesto um pouco isso, que nós somos muito novos para a experiência. Não, porque nós já temos a experiência do passado. Sim. Nós somos descendentes, né? Até o complexo de vira-lata que você citou antes, vem muito disso, que eu também não encaro assim. Eu só acho que nós sempre temos que achar algo maior do que nós. Sim. Entra até a questão espiritual aí. Nós temos que ter que achar algo maior do que nós para balizar aquilo que nós precisamos, né? Você acha que a juventude, esse excesso de liberdade, que é a verdade, a liberdade, muita gente contesta a liberdade, mas é mentira. A liberdade está aí, você vai pagar pelos seus atos. Mas tem gente que quer fazer o negócio, mas não quer pagar. Eu só quero o bônus, não quero o ônus. E você não acha que é por esse caminho? E que aí a nova geração vendo que você tem um ônus para pagar, né? Que você vai ter que pagar esse ônus aí, porque o bônus vai rapidinho. Você falou, acabou. Você não acha que isso vai retrair ela em um certo momento? Homens, bons governantes, né? Qual é a frase? Estou tentando lembrar agora. Que são homens bons criam gerações confortáveis, né? Que aí eu acabei esquecendo. Mas assim, eu acho que a gente tem uma liberdade hoje que a gente não sabe valorizar, porque a gente não... Talvez a gente precise, às vezes, para gerar amadurecimento, passar por maus bocados para a gente valorizar aquilo que a gente tem, né? Acho que essa é a questão que eu ia dizer. O Brasil é um país, por exemplo, a gente não tem um histórico recente, e mesmo quando a gente teve, de guerras. A gente não tem guerras no nosso país com países vizinhos, né, que afetaram as gerações mais próximas da gente para a gente valorizar a liberdade ou a nossa passividade. Não, então a gente está muito acostumado com esse exagero, às vezes, de liberdade, de um país tranquilo. Não tem terremoto, não tem furacão, não tem... Sim, mas você é um descendente de negros. Sim. Sim, né? A gente olhando aqui para você já identifica isso. Você não olha essa... Como é que eu vou falar? A criminalização da negritude. Você não nota essa coisa de que já é uma guerra? Por exemplo, o número maior de pessoas assassinadas são negros. E são maiores porque eles são a menor parcela da distribuição de renda, deixa eles na... E lá é uma guerra. A região que a gente está não é muito, mas assim, em Mauá já é. Em alguns distritos de Mauá, cidade vizinha, já é assim. Então, quer dizer, esse exemplo de guerra que você deu, nós já não vivemos isso? Já, mas o Brasil é uma frase que eu aprendi, se não me engano, do Leandro Carnal, que disse uma vez, o Brasil é um país muito mal resolvido com sua escravidão. A gente não tem, por exemplo, um museu que retrata sobre a escravidão. Na verdade, a gente tem talvez vergonha de falar isso sobre a nossa história. A gente não... Acho que até na própria escola é muito pouco falado. A gente devia discutir mais. O Brasil é um país que é muito mal resolvido com essas questões e, infelizmente, isso limita a discussão, né? E, às vezes, por essa falta de comunicação, quando alguém começa a falar sobre esse discurso de o Brasil ainda é um país racista, às vezes é visto como um mimimi, né? Não vamos falar sobre isso, vamos deixar debaixo do tapete, sabe? Não vamos levantar essa questão, porque é desconfortável. Né? Tem um filme que, pra mim, é o meu top 3, assim, que é 12 anos de escravidão. Né? É um filme de um homem negro que ele era livre, trabalhava com carpintaria, né? com obras, e ele é raptado e vendido como escravo. Né? E é um filme muito forte, muito forte, e no Brasil
aquilo que a gente viu naquele filme, né, e indico todo mundo assistir, diz a história que no Brasil era muito pior, né? A gente fala que o Brasil é um país muito bagunçado hoje em dia, mas historicamente sempre foi assim. Aqui era muito pior, o negro era tratado de uma forma muito degradante. E não é só o Brasil, né? A humanidade. A gente pode citar os Estados Unidos, a gente pode citar aqui até mesmo o Japão. Sim. Poderia citar o Japão, Sim. alguma coisa assim. E também eu não gosto de colocar só a raça negra. E questão de que eu acho também que nem é raça humana. Para mim é mais ou menos por aí, é raça humana. O que eu digo é assim, e até vai. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, que a gente está indo muito para frente. Sim, eu ia fazer isso já. Então, a gente vai levantando os pontos e a gente vai fechando o funil. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, porque reverte essa questão aí. Você veja bem, a tecnologia, essa análise que você faz da última eleição, não foi a tecnologia que mudou o cenário? Muito, né? A gente tem até denúncias aí e muitas investigações no mundo inteiro de manipulação das eleições por controle de algoritmo ou por favorecimento de informação para alguns lados. E essa discussão também polarizada que se gerou, né? Igual a gente tá falando muito de história, questões, né? E parece que a gente está indo para muitos campos, mas isso tem um propósito, porque, igual eu falei, a história se repete. O problema é que muitas vezes o que eu vejo da população, principalmente eu não vou falar principalmente no Brasil, mas a gente tem um problema generalizado que é a falta de consciência. Aí a gente entra na questão de educação. Mas vamos lá. Se a gente estudasse mais ou tivesse mais consciência, por exemplo, hoje em dia, do que é o fascismo, do que foi o fascismo, a gente tomaria muito mais cuidado com algumas opiniões que hoje são dadas. Sim. E se a gente soubesse os resultados que geraram também o comunismo, onde foi aplicado ao redor do mundo durante a história, a gente também tomaria muito cuidado com alguns discursos que a gente ouve e dá ouvidos hoje. Né? Então, por falta de educação e conscientização de muitos temas, a gente se permite ou se deixa ser levado por caminhos aí que podem ser tortuosos mais para frente. A gente está falando da geopolítica, mas eu ia voltar um pouquinho mais no regional, né? Porque, mas realmente, falar da geopolítica e da eleição que houve aqui de Bolsonaro e Lula, a gente tem que falar porque até a gente tem que estudar isso para entender direito o que aconteceu nesses 4 anos de governo Bolsonaro. Mas o que eu falo é a eleição que houve em Rio Grande da Serra, que também, não sei se você sabe, mas Rio Grande é a cidade do ABC Paulista que tem maior cobertura de internet. Aqui nós já estamos com 89%, 90% de cobertura. Então, isso significa que de canto a canto da cidade, a gente tem cobertura e tem gente acessando, principalmente por celulares. Você não nota que mudou radicalmente o perfil do eleitor e a maneira do eleitor se postar? Isso se ratificou no resultado das eleições? Sim, mas não para o lado vencedor. Por quê? Porque Rio Grande da Serra, a gente tem um sério problema com comunicação do poder público. A gente muitas vezes, quem mora aqui não sabe o que se passa em Rio Grande da Serra. Né, sobre cursos que são dados em tais lugares, palestras, eventos. A gente mora em Rio Grande da Serra, a gente às vezes vai na praça e está tendo um super evento que a gente que mora aqui não sabia. Né? Isso se resulta em muitas áreas, né? Porque eu via que vejo hoje que a comunicação política da cidade é feita no Facebook, né? Então, esse acesso das pessoas às redes sociais e a cobertura que a internet hoje tem em Rio Grande impacta diretamente porque os vereadores, a prefeitura, os secretários hoje se comunicam por Facebook. Como a gente não tem um jornal e até o jornal impresso hoje está mais defasado ou coisa assim. O jornal impresso aí acabou, né? A gente vê que as grandes corporações também sumiram. Então, mas você não acha que isso foi uma coisa boa? Porque proporcionou o debate sobre a cidade? Sim, onde eu ia chegar é o seguinte, como a comunicação política da cidade já há algum tempo é feita muito pelo Facebook e redes sociais, nessa última eleição a gente teve um candidato que foi o Akira, né, que veio trabalhando durante alguns anos enquanto vereador com redes sociais, né, e perdeu por 431 votos, né, de gente que já estava tentando sair candidato como Claudinho da Geladeira já há muito tempo, né? Com uma estrutura já política já formada, com um grupo já mais formado. Sim, mas mais do que o Claudinho, a própria máquina do governo foi descartada, ela ficou em terceiro lugar. Sim, por causa de redes sociais. O meu trabalho, eu saí como candidato e meu trabalho foi
focado em redes sociais. Fiz muito pouco trabalho de rua. O trabalho do Akira, apesar de sair muito para a rua, foi muito redes sociais. E um candidato que foi a primeira candidatura dele, né? A primeira vez que ele concorreu ao executivo, ele ficou em segundo lugar por causa de redes sociais. Sim. Enquanto que a máquina do executivo que estava no momento, e até o candidato que foi o vencedor, mas ele já estava há muito tempo trabalhando porta a porta, né, conhecidos da cidade, mas já tinha uma estrutura rejeição financeira, e o que realmente impactou foi redes sociais. E o quanto você acha que esse debate chegou? E eu acho assim, o Akira teve essa evolução toda porque o Akira é um cara novo e ele falou para pessoas como você. Sim. Você encara isso? Você vê isso claramente? Você vê que tem um papel aí, não? Sim, igual eu falei, eu vejo de forma muito positiva essas questões do jovem hoje. Às vezes a gente acha que não, mas o jovem sabe o que se passa na cidade, o que se passa na política, sabe opinar, sabe ouvir, né? E o Akira conseguiu olhar para esse público e falar, não, o jovem tem importância, porque muitas vezes os candidatos mais tradicionais não olham, né, nessas questões. E teve um impacto muito, muito grande, assim, de ter esse olhar mais atento ao jovem. Eu já não estou tão jovem assim, mas... Já estou chegando na crise dos 30 aí, estou com 27. Aí eu vou falar o que de mim? Mas foi fundamental esse papel da internet de levantar essas discussões e conseguir trazer esse público para a política. Eu, quando entrei no cenário político aqui em Rio Grande, e até hoje a minha forma de trabalhar, é de tentar conscientizar e mostrar para as pessoas que é importante participar, né, e saber o que se passa. E muitas vezes o jovem tem muito mais engajamento para ouvir e opinar do que às vezes as pessoas mais velhas, e não por ignorância, mas eu sinto que as pessoas mais velhas também já estão cansadas, né? Já tiveram essa habilidade de querer debater, né? Um pouco de direta já, né? E Brasil, política cansa, ainda mais num país como o Brasil, né? A gente sonha muito, mas infelizmente todo dia a gente é meio que derrubado ali. Sim, eu acho assim, a gente bate muito na questão da educação e até no uso dela para as mudanças sociais. Sim. Lá atrás, o próprio Lula, que está no seu terceiro mandato, já investiu demais na faculdade, sim, no direito do cara estudar. Só que acho que o erro dele foi exatamente esse, porque se ele tivesse investido em educação e não em faculdades, sim, ou universidades, eu acho que o país tinha ganhado muito, não é? Sim. Você não concorda comigo que você já tem filhos, né? Sim. Você não concorda comigo que hoje a gente discute tudo, fala de tudo, mas aprende muito pouco? Sim, na verdade, para quem discute educação no Brasil, eu sigo alguns nomes como o Daniel José, por exemplo, né? Fui em algumas palestras do Roseli Soares, que era secretário de Educação. E é uma discussão que a nível federal, a pirâmide de educação no Brasil está invertida já faz muitos anos. A gente investe demais, né, no setor universitário e muito pouco na base, que é creche, escola, né, que é educação básica. Né? Hoje eu sou pai, meu filho tem 7 anos, e com certeza a gente deveria investir muito mais na educação básica, né, para formar o cidadão, né? Na verdade, eu vi um vídeo já faz muitos anos, era de um professor de filosofia ou de psicologia da USP, coisa assim, e ele tinha um discurso assim que era muito polêmico na época, que era: a escola no Brasil hoje ela é inútil, porque o único papel que ela tenta cumprir é formar pessoas para prestar o vestibular, e as pessoas vão prestar o vestibular sem saber o que fazer. Uhum. Então a pessoa fica 13 anos numa escola, aprende muito pouco. O papel da escola ali, ele tenta suprir, é só para formar a pessoa para prestar o vestibular, porque a gente infelizmente não aprende sobre sociedade e cidadania. Igual eu falei, a gente sai da escola sem saber a diferença de um senador para um deputado, o que faz o prefeito, qual que é o papel do vereador da cidade, né? E a gente presta um vestibular com aquela mentalidade de eu sou obrigado a fazer uma faculdade para ser alguém. E a gente tem vários exemplos, como a gente conversou um pouco antes, de pessoas que, às vezes, e tanto atuais quanto passados, de pessoas que não se precisa estudar, mas assim, essa mentalidade de falar, vamos focar só na universidade, e foi o que o governo petista fez, vamos encher o jovem de universitário para a gente, talvez a mentalidade tenha sido suprir necessidade de mercado de trabalho. Mas isso formou maus profissionais, essa que foi a questão. Então, uma vez eu tive até um debate com a Silvinha, que você citou aqui. Sim. E o debate era sobre isso. O que vale você colocar um cara na universidade?
E ela tinha muito orgulho, citou lá o orgulho dela. Sim. Mas a grande defasagem que a gente tem da educação não é a política, né? O cara saber que tem política, o que o senador faz, o que o vereador faz. O problema está no individual, em ele saber que mora numa comunidade, que não vive sozinho, Sim. que ele não é um, eles são vários. Você nota isso no campo familiar, essa falta de você conseguir integrar as coisas, porque na realidade nós somos muito unidos mesmo, fazemos festas, mas nós só somos unidos na festa, né? Se tiver um trabalho voluntário, nós já não vamos. Sim. Então, porque nós nos achamos assim, as pessoas falam muito no eu. Você acha que o jovem também é assim? Muito, né? Ainda mais culturalmente, da forma que a gente tem a gente está vivendo, a internet prega muito isso, né? Do amor próprio, do orgulho, e a gente tem uma sociedade que cada vez se isola mais. A gente está muito próximo de todo mundo com o celular e muito distante ao mesmo tempo, né? Esse aí dá para explorar bastante. Bastante. E por isso que a gente acho e tenho quase certeza, né? E muitos estudos têm trazido isso, que é a questão de a gente ter picos aí históricos, né? Recorde de ansiedade e depressão. Sim. Né? Porque a gente acabou perdendo muito. A gente vive muitas vezes com nossos familiares dentro da mesma casa e não se vê, né? Ou conversa muito pouco, né? E isso impacta muito na vida social e cotidiana, principalmente dos jovens, né? Sim. A gente tem um índice de suicídio entre jovens de 14 anos aí muito grande, ansiedade. Já foi mais, né? Já foi mais. Na década passada, bem mais. Sim. Né? Então, nem tudo piora, né? Sim. Mas assim, esse excesso de informação também é meio complicado. Eu acho que a gente questiona muito pouco, né, o nosso papel social. Outra questão, assim, você falou excesso de informação. Será que existe? Porque a gente tem esse negócio do filósofo francês que fala das bolhas. Sim. E que virou uma coqueluche. Então todo mundo eu tô na minha bolha. Você não nota que as pessoas, igual quando eu te perguntei aqui se você notava essas diferenças da família, do comportamento, do cara não conseguir ser grupo. É óbvio que eu sou um diretor de empresa, a gente sente muito isso. Sim. Porque você não consegue fazer equipes. Então, muitas vezes se contrata universitário, gente Sim. que está fazendo faculdade, mas mesmo assim o cara não consegue trabalhar em equipe. É uma fatalidade. Então, se esse cara já não tem esse tipo de visão, foi a argumentação que eu usei para a Silvinha, Sim. se ele não tem, porque ele não teve base. Porque a escola, até a 8ª série, depois foi até o colegial, Sim. ela é para formar caráter, ela é para formar o cidadão. Não explicitamente para saber direitos políticos, não. Sim. Formar o cidadão, dizer, olha, tem matemática, português, você conversa, e lá nos grupos sociais você tem o negrinho, tem o japonês, Sim. tem o que é descendente de alemão, de americano, etc. E você vai conviver com eles Sim. nesse grupo. Você não nota essa falta da gente olhar para o outro, ver, até a questão do negro também, Sim. olhar para o outro e ver que esse é o básico, de sentir grupo, de fazer grupo, de trabalhar em grupo. Você não... Eu vou falar de mim mesmo. Eu fui perceber essa necessidade aos 18, 19 anos, quando eu aprendi a olhar, por exemplo, para a política municipal, de entender que a pessoa que está do meu lado está passando necessidade e eu posso fazer alguma coisa por ela. Sim. A gente se prende muito à nossa rotina do cotidiano, de correr em busca dos nossos sonhos, objetivos. Sim. Não porque eu tenho que ter um carro novo e faz um boleto de 60 vezes e eu tenho que fazer aquela faculdade e aí tá no financiamento também e a gente fica muito preso nisso de eu quero conquistar as minhas coisas e não é errado conquistar, mas assim, não, de maneira alguma, né? Mas assim, a gente esquece que mesmo dentro das nossas limitações como sociedade e às vezes até dentro da nossa casa tem gente ali passando necessidade Sim. ou com algum problema, né, pessoal que a gente muitas vezes na correria do dia a dia não percebe. Sim. Né? Você tem quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãs. 2 irmãs? Ih, rapaz, o diálogo aí tá difícil. Tenho 2 irmãs. Não, mas, por exemplo, eu vou citar meu exemplo assim, e eu falei isso com meus pais esse final de semana que a gente estava indo viajar. Foi viajar eu, meu filho, meu pai e minha mãe. A gente foi para casa lá do interior. A gente tá falando sobre essas questões familiares. E quando eu tinha 14 para 13 para 14 anos, ali naquela média, já é um debate legal, né? Bacana, família, né? Então a gente, como família conversando, hoje em dia é raro, né? Muito raro. E eu falei que foi um insight que eu tive, assim, minha irmã era nova, né? E eu já estava ali começando a conversar com algumas meninas e via que muitos tinham problemas com os pais, né? Já tinham problemas com relacionamento, às vezes. E eu pensei, minha irmã, eu tenho que ser o melhor amigo dela.
né? Porque quando ela estiver nessa fase de adolescência, ela precisa, eu quero ser essa pessoa que ela possa conversar e se abrir. E eu tenho 2 irmãs, né? Sim. Eu consegui fazer esse trabalho com as 2, cara, de a partir do momento que elas chegaram ali nessa fase de 13 para 14, as 2, eu me aproximar mais, conversar mais. Você é o mais velho. Sou mais velho. E isso ajuda muito, né? Com certeza. Porque eu como fui mais velho, eu confesso que eu não tive tanta proximidade assim para falar muitos assuntos com meus pais, mas eu tive bons amigos. E eu tenho um tio que é o Calvete, que é praticamente um irmão, a gente tem uma diferença de idade muito baixa assim, e é meu melhor amigo assim, durante a vida inteira. E muitas coisas ele me ensinou, amigos de escola, coisa assim. Mas para minhas irmãs, principalmente por elas serem mulheres, eu tive esse instinto mais paternal, né? E de falar, não, eu preciso ser o melhor amigo delas. E a gente, infelizmente, vive um dia a dia que eu não vejo isso. Igual eu falei, as pessoas, mesmo dentro das próprias casas, são muito isoladas. Né? As redes sociais ajudam muito isso também, né? Um jovem de 13, 14 anos falam com o mundo inteiro. Você tem um contato, né? Tem influência com muita gente do mundo inteiro e muitas vezes más influências, e às vezes os pais ali não sabem o que aquelas pessoas, o filho está consumindo. Qual a sua atividade econômica? Eu trabalho com piso de madeira, né? Tenho uma empresa com meu pai, a gente trabalha com restauração. A gente, na verdade, trabalha desde a venda do piso de madeira maciça até a instalação, restauração, na verdade, mas assim, 90% é mais restauração, né? A gente pega muito apartamento de alto padrão, comércio, casa, mas é mais... Que também hoje em dia está muito diferenciado, né? Antigamente você chegava com a proposta e era aquela, hoje não, né? Sim. Hoje tem uma variedade muito grande, não é? Muito grande, e madeira também, principalmente no Brasil, é muito caro, né? A gente tem o nosso... E ainda bem, né? A gente tem muitas leis aí impostas sobre o setor madeireiro. Infelizmente parece não obedecer lá fora, né? Porque muita madeira que é usada nos países lá fora vem do Brasil, né? E o preço lá é mais em conta, né? Sim, não, com certeza, né? Vão daqui no contrabando e volta... Exatamente. E madeira aqui no Brasil é muito caro. E se você for pego transportando madeira no seu carro sem a nota fiscal ali, você vai preso pro resto da vida. Então, essa coisa, então você está gestando uma equipe, etc e tal. Sim, na verdade, aí eu vou voltar um pouco pro pessoal. Meu pai já trabalhou com 3, 4 funcionários durante muito tempo, e depois, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu comecei a trabalhar com meu pai com 14 anos, né? Quando eu fui pro primeiro colegial, comecei a estudar à noite, e aí de dia eu já ficava livre e comecei a trabalhar com ele. E nessa época ele tinha 2 funcionários ainda. E aí depois um entrou para uma firma, ficou eu e mais um. E trabalhar com gente é muito complicado, né? Sem muito problema, funcionário que dá dor de cabeça e quer pegar dinheiro adiantado e depois vai trabalhar, sabe como é que é? Mas nessa fase, já que a gente estava passando aqueles problemas no Brasil 2013 2014, já estava trabalhando eu e meu pai, se eu não me engano. E graças a Deus, porque assim, se a gente tivesse naquele momento com gente trabalhando com carteira assinada, né, se a gente tivesse que pagar aluguel de escritório ou sala comercial, a gente tinha falido de vez, cara. Sim. Sabe? E como já estava, e a gente se dá muito bem, como estava eu e meu pai trabalhando, né, focando mais nessa parte de prestação de serviço, né, a gente conseguiu, por não ter essas pendências, né, porque contratar no Brasil é caro, né? Sim, com certeza. E para pagar um salário que a gente mesmo que contrata fala, se eu pudesse eu pagava mais. Exatamente. Mas o que eu tenho que pagar de imposto para o governo não dá, cara. Exatamente. Então se a gente tivesse essas pendências naquela época, a gente tinha falido de vez, cara. E como a gente nessa fase optou por trabalhar só eu e ele, e até hoje é assim, né? A gente conseguiu segurar bem a onda, assim, mas empreender no Brasil é muito complicado, cara. Tem que ser muito corajoso. Entendi. Mas eu nem vou entrar nessa celeuma, que também é meu mundo, mas eu vou só fazer um contraponto aí com aquela conversa das irmãs, né? Sim. Esse arcabouço de informações que você teve, de experiência que você teve com suas irmãs, não te ajuda nesse gerenciamento? Não é uma base que te dá um alicerce para, sei lá, para o cliente, para argumentar com o cliente, para argumentar com o empregado, ou
o seu pai também, né? Sim. E não te dá uma base, uma paciência maior, um entendimento do outro. Bastante. Na verdade, eu sempre fui muito paciente, né? Eu vejo até que é um grande problema das empresas hoje para contratar as pessoas, porque muitas vezes são muito introvertidas, né? As pessoas têm vergonha de fazer grandes apresentações ou conversar em público. Você mesmo falou de, às vezes, você contrata as pessoas e elas não sabem trabalhar em equipe. Sim. Né? Eu sempre não, mas assim, depois que eu comecei a me soltar mais, eu vou voltar um pouco nessa fase. Quando eu tinha... No custo Brasil, só para te exemplificar, sim, no custo Brasil, o funcionário, o adequar o colaborador ou o funcionário, ele é responsável por quase 60%. Você sabe sim, disso, né? Você tem que dar curso, você tem que... Então você nunca vai pegar, você pega um cara formado em engenharia, sim, e você tem que dar um monte de curso para ele, equalizar ele para ele poder entrar e trabalhar como equipe. Sim. Ou seja, a formação dele não se... não teve muita coisa. Sim. Porque faltou o básico. Foi nesse contexto que eu coloquei só. Sim, sim. Bom, eu vou voltar na parte de comunicação, que é exatamente para falar como que ajuda, né? Uhum. Eu também era muito introvertido. Eu entendo essas pessoas que hoje muitas vezes têm essa dificuldade de trabalhar em equipe. E tanto que quando eu comecei a trabalhar com meu pai aos 14 anos, eu ainda estava nessa fase mais de introvertido e eu queria muito cursar teatro. Que eu falei, não, eu preciso me soltar. Mas eu nessa idade já tinha essa visão de falar, não, para mim conseguir um emprego numa firma, para mim conseguir me formar ou conquistar realmente o que eu quero, eu preciso saber lidar com gente. Sim. Né? E aí foi quando eu comecei a ter essa consciência, tanto sobre a questão da minha irmã, ou do lado social mesmo, econômico, financeiro, de estudo, de falar, não, eu preciso aprender a conversar e me comportar, né, como cidadão e entender isso. Acho que é um pouco disso que a gente está falando, né? Sim, sim, com certeza. E esse aprendizado que eu tive com minhas irmãs, cara, ajuda demais, principalmente na questão de consciência, cara, sobre como o homem trata uma mulher, né? Que também é um assunto que a gente não abordou ainda, né? Mas, e não sei se a gente aborda, mas assim, ter duas irmãs, né? E acho que não é fácil. Para um homem também que tem filhas, cara, a gente aprende muita coisa, a gente pesa muita coisa, né? Você não nota que esse debate até das diferenças, das pluralidades, essas coisas todas, não tem muito a ver com isso? Por exemplo, dessa percepção que somos diferentes, que é a percepção, sim, que você teve lá. Sim. Então, a mulher reclama que é uma melhoria na sociedade, que a mulher é a maioria, ela não é a minoria, sim, ela é a maioria no Brasil, então, já com 2, 3 dígitos. E você não encara que esse tipo de relacionamento é a pior falha da educação que nós temos? Porque nós também temos resultados em tecnologias, nós temos muitos, sim, campos aí que são férteis, né? Na própria pandemia, essa coisa toda aí, a gente tem. Mas o que a gente notou foi que o comportamento do cidadão é sempre ele, unitário, sim, né? Quando deveria ser de grupo, não é? Você não nota isso? Por isso que eu achei interessante a sua fala das irmãs, né? Sim. Porque foi uma tomada de consciência sua, não foi alguém que, sim, veio, você foi num curso e aprendeu. Não, você tomou a consciência. Peraí, eu tenho que me importar com ela para poder meu grupo familiar aqui, a minha bolha, a minha bolha se resolver. Você não acha isso? Acho, na verdade, olhando ao entorno que me fez me preocupar com isso, né? Como eu falei, quando eu comecei a conversar mais com pessoas e conhecer mais meninas e ver o que elas passavam naquela fase de adolescência, cara, eu olhei para minha casa e falei, não posso deixar que isso aconteça aqui, né? E a gente tem grandes problemas aí sociais por falta dessa consciência e dessa estrutura familiar, né? Nós tivemos 4 anos na realidade terríveis, mas tivemos 2 anos horrorosos, que foram os anos da pandemia. Como é que isso te ajudou? Volto lá de novo nas suas irmãs. Como é que isso te ajudou a entender os problemas, a começar a diagnosticar, a responder às demandas que vinham? Pandemia foi uma fase muito complicada assim para mim, porque a gente teve o primeiro lockdown na virada de fevereiro para março de 2020. Eu estava terminando um serviço em São Paulo, a gente estava fazendo uma restauração e tinha aplicado a primeira uma demão de verniz, assim, acho que na sexta-feira ia voltar para terminar o serviço na segunda. Quando a gente chegou na segunda-feira de manhã lá em São Paulo para terminar o serviço, o porteiro falou, ninguém mais entra, o governador declarou lockdown. E aí a gente ficou, e agora como que vai ser? Porque a gente trabalha prestando serviço, né? E
e sem poder entrar em residência e comércio, como que a gente ia trabalhar, né? E lá em casa a gente teve que reaprender a se organizar. Mas foi um período bom, né? Voltando para essa questão de comunicação e a minha própria bolha, a gente como a gente está falando, às vezes a gente acaba se prendendo nessa correria de eu tenho que conquistar minhas coisas, as preocupações do dia a dia, e acaba se perdendo dentro da própria casa e acaba não tendo tanto contato com os nossos familiares, por assim. Do lado positivo da pandemia, acho que no modo geral, as pessoas acabaram reaprendendo, né, a conviver, pelo menos dentro das próprias casas. E, por exemplo, né, eu começo a falar e vou vagueando por vários assuntos, né? Muita gente, durante essa fase de pandemia, resolveu reformar a casa, ou o setor que cresceu muito foi de venda de plantas. A gente começou a olhar mais para dentro de casa e falar, aqui é meu lar e eu presto muito pouco atenção, né? Pô, é minha irmã e às vezes eu não tenho tanto contato com ela. É meu pai e eu não converso tanto com ele, né? E agora a gente é obrigado a ficar dentro de casa. Sim. A gente é obrigado a conversar entre si, porque não dá pra você ficar só no computador ou na televisão durante 2 anos, né? 2 anos. Mas assim, eu vou ser bem sincero, cara. Dentro da minha casa a gente tem uma relação muito boa. Acho que não me impactou tanto assim quanto eu vejo que realmente impactou de forma positiva no relacionamento de alguns amigos ou parentes, assim. Você teve muitos familiares que pegaram a Covid? Que pegaram não tanto, cara. E graças a Deus, não tive familiares próximos assim, perdas de familiares próximos. Sim. Mas muitos amigos pegaram e tive perdas assim de, por exemplo, o pai de um dos meus melhores amigos foi uma das primeiras pessoas aqui de Rio Grande a falecer de Covid. Eu perdi minha irmã, você sabe disso, né? Sim. E foi uma coisa muito doída porque eu tinha saído do hospital há menos de uma semana. Sim. Quase 2 meses internado também. Então essas questões assim sempre faz um revival na cabeça da gente. Muito. Porque você acha que a pessoa saiu para férias e não voltou. É uma coisa Sim. estranha. É uma falta que não se cumpre nunca. Mas eu acho que é interessante essa tua história no sentido... É a primeira vez que aqui a gente já fez 15 entrevistas. Sim. E é a primeira vez que a pessoa fala que, olha, não foi tão traumático, né? Não pela questão de trabalhar. A gente via muitas pessoas reclamar da questão de trabalhar, mas não era a questão de trabalhar, era a questão de ficar em casa. Uhum. A gente sabe que teve muito divórcio, muita separação, sim, briga, tal, essa coisa toda. Aqui, na minha casa, realmente não aconteceu nada disso. A gente, sim, aqui também somos um pouco parecido com vocês, a gente conversa até demais. Sim. Mas vamos lá, essa coisa da pandemia, dentro de você, dentro da sua casa, não mudou mais. Se viu, foi para acertar mais ou apertar mais os laços? Sim, é claro que você tocou num ponto muito importante que havia sim essa preocupação, né, e esse pensamento desse cuidado, né, de falar, pô, meu pai já tá com 50 anos, né? Sim. Já tá numa área de risco, minha mãe também já com uns 40 e poucos também, pô, você pegar... E não só pela idade, muita gente nova também sofreu muito e morreu de Covid, né? Uhum. Então, às vezes minha irmã que ia pra escola, né, ou ia trabalhar, né, pegar transporte público que é onde estava mais propício para, né? E aí chega em casa e fica aquela coisa, pô, será que a pessoa às vezes pegou Covid? Qualquer espirro, né? Ou vez que a pessoa tosse ali já era um susto. Mas dentro da minha casa, depois que já tinha voltado o lockdown, uma coisa assim, que aí sim a gente teve 2 casos de Covid, minha mãe e minha irmã pegaram, mas foram casos leves assim, graças a Deus também. Sim. Mas como eu disse, dentro da minha casa, acho que por causa dessa estrutura, meus pais são pessoas maravilhosas, assim, pais extraordinários. Tento ser um bom irmão e um bom filho. Então a gente tinha uma estrutura familiar que nos proporcionou assim uma calma e tranquilidade para saber lidar com a situação, uhum, né? E conversar entre si e tomar os devidos cuidados. Mas e por ver que perto da gente tinha gente que tinha tido suas perdas ou que tinham tido agravantes, né, uhum, derivado ao Covid. Então foi O negacionismo chegou a fazer parte dos debates de vocês, não? Muito, né? Ainda mais essa polêmica da vacina que até hoje, né? Já estou indo aí para a 6ª dose de vacina mas assim, eu
sofri bastante, assim, com esse debate sobre vacina ou negacionismo, porque, assim, a gente não consegue se matricular, né? A gente não conseguiria ter sido matriculado por nossas mães, não consegue matricular nossos filhos nas escolas até hoje, se a gente não apresentava a carteirinha de vacinação. As vacinas sempre fizeram parte das nossas vidas, né? Pô, que legal, cara. Eu tenho até hoje numa caixa lá a minha carteirinha de vacinação, que eu falo que é a minha carteirinha da dor, né? Sim. Quantas vacinas e picadas de agulha, eu odeio agulha, eu morro de medo. Eu tive que tomar, cara, pra estudar e continuar indo, né? Os pais respondem até hoje, né? Se os filhos não são vacinados. E aí, do dia pra noite, eu vou tocar no assunto polêmico, que é o presidente e sua bolha ali, mas uma bolha começa a pregar que as vacinas não têm a sua importância, a sua relevância, e começam conspirações, e desde quando a gente entrou nessa ignorância, ou virou moda ser ignorante, né? Que parecia que ser uma coisa superada. Irresponsável, né? Você se achar superior porque não toma vacina. Sim. Você tomou vacina a vida inteira, né? E o próprio vírus do Covid, né? A SARS é um vírus antigo, né? É só mais uma variante, os vírus se adaptam e evoluem. É bom falar que a Covid não terminou ainda, a gente continua na pandemia ainda. Segura aí. E vez ou outra ainda dá uma subida nos índices de contaminação, e a gente tem que tomar cuidado. E assim, a gente teve carrapato estrela, a gente teve muito surto de dengue, a gente teve... Febre amarela, febre amarela, quase acabou com a humanidade. Quase acabou com a humanidade. Mas assim, mesmo com a Aedes aegypti, a gente teve muitos casos aí de microcefalia alguns anos atrás. Sim. Então assim, vez ou outra, né, a cada 2, 3 anos, a gente tem um surto de alguma coisa no mundo. Sim, com certeza. Aliás, né, falando um pouco de geopolítica, a gente não tem nenhum país tropical no mundo, né? Nenhum país de primeiro mundo hoje é na zona tropical. Sim. Exatamente porque a gente tem mais recorrências de doenças, né, que não foram superadas até hoje. Sim. Né? A gente tem a própria questão da Covid. Os países nórdicos ou mais frios não têm essas preocupações e não gastam tanto com saúde e questões sanitárias quanto os países que estão nessa fase mais tropical. Então, principalmente falando num país como o Brasil, pela temperatura, ambiente, esses vírus se multiplicam com mais facilidades. Sim. E aí começou a se discutir isso, né? A gente que já tem um histórico de doenças e vírus ou pragas, né? E vez ou outra a gente tem que tomar esses cuidados de vacinação ou algum tipo de cuidado sanitário como a dengue. A gente começou a discutir, é como se falasse, a gente fala assim, ó, a gente tem um surto de dengue e a pessoa fala, não tem problema deixar água acumulada aí no seu vaso, e isso que estão falando para você é conspiração. Aí seu filho vai ali e é contaminado e morre. Né? Então, a gente teve... o governo teve sua responsabilidade nisso, e as urnas, né? Eu acho que só o governo teve, né? Porque deu voz a... Mas eu diria assim, vamos lá. O Einstein lá, para décadas de 50, 40, dizia que a nossa tecnologia ultrapassou em muito a nossa humanidade. É uma frase que hoje ela é mais verdadeira do que nunca. Há questões de dias aí, acho que foi na segunda, terça-feira, o Elon Musk fez o primeiro teste de uma espaçonave que pretende nos levar a Marte. Sim. Você, como alguém que vai fazer parte disso, né? de toda essa tecnologia aí, porque não tem mais volta, né? Uhum. A gente nota que não tem mais volta. E você vê tudo isso aí. E aí você vê um debate desse, qual é a sensação? É igual eu falei, do dia pra noite, ser ignorante parece que virou sinônimo de inteligência, né? Uhum. Mas assim, essa frase do Einstein me fez pensar agora, né? Por exemplo, eu tô com 27 anos e tem tecnologias novas que eu não acompanho. Né? Tem coisas que às vezes é mais fácil para minha irmã mais nova, que hoje está com 17 anos, aprender a absorver do que eu, que já tô com 27, às vezes já começo a sofrer, sabe? Às vezes a gente vê nossos pais aqui querendo que a gente abra um YouTube, eu coloco algum vídeo, e a gente fala, o senhor não sabe mexer no smartphone direito, né? As pessoas de mais idade, e eu tô sofrendo às vezes tem um aplicativo aqui que eu não consigo mexer, tem que pedir ajuda. Sim, mas isso é normal, né, cara? É outra coisa que eu acho normal. Você vê, tô te filmando de um celular que está numa plataforma que é uma inovação. Sim. Não é? O gimbal é uma inovação. Você consegue pegar o imã e colocar ele em determinadas posições e segurar eletronicamente. Sim. É uma evolução. As pessoas não notam isso, né? Sim. Mas é esse tipo de percepção que eu acho que falta. Sim. E que faltou também nesse negócio do negacionismo, né? Sim. No cara ter aquela ansiedade de provar que tá certo, e aí ele joga absurdos que... Sim.
que contrapõem o próprio ato dele falar no YouTube. Já contrapõe o que ele está falando, mas normal. Cara, fácil, nós fizemos já 1 hora de entrevista. Falando sobre tudo. Não falamos nada ainda, tem muita coisa para falar, mas o tempo é exíguo, infelizmente. A gente vai fazer essa conversa de novo. Sim. Eu vou pedir para você fazer suas considerações finais ou colocar aí algo que você queira conversar. Sim. Eu vou te dar esse tempinho para a gente... Quero começar dizendo que para mim é uma honra estar aqui. Né? Que isso, a honra toda é nossa. De verdade, sem demagogia, mas eu dou muito valor assim, a essa oportunidade que as pessoas às vezes dão de ouvir, sabe? E eu aprendo muito também, né? Tudo que você disse aqui eu absorvo muito, aprendo muito, essas discussões são muito relevantes. A gente explorou vários assuntos, né? Sim. E a intenção é exatamente o que eu sempre falo, eu não quero ter razão sobre tudo, né? Mesmo pelo contrário, né? Mas eu quero que o debate sobre os assuntos sejam levantados, né? Sim. A gente explorou aqui sobre a questão dos negros, né? A gente levantou o assunto e aí deixo para vocês refletirem sobre a nossa história, né? A gente falou citou fascismo, comunismo, a gente falou sobre a importância, sobre a questão da pandemia, né, o empreendedorismo, as questões políticas da cidade a nível federal, estadual. Então, um pouco do meu propósito em tudo isso que eu falei, ou da minha forma de agir nas redes sociais, ou como político, né, ou até na minha postura pessoal, no curso que eu faço, é discutir, debater e fazer com que as pessoas pensem e reflitem, né? Por exemplo, a gente falou sobre a questão das minhas irmãs, né? Eu com 14 anos pensar, eu preciso ser o melhor amigo das minhas irmãs, o meu impacto social dentro da minha própria casa. Você nota que esse é o grande debate nosso? Sim. As relações humanas. As relações humanas. E qual que é meu papel, né, dentro da minha comunidade ou dentro da minha cidade? Como que eu posso ajudar, né? E eu vou ficar de braço cruzado vendo os vereadores uns xingando os outros aí e achar que isso é normal, né? Então, assim, a gente explora muitos assuntos e não faz questão de ter razão ou de dar uma resposta absoluta, mas fazer com que as pessoas pensem, né? Eu falo que a gente chegou onde está hoje por causa dos revoltados, dos rebeldes, daqueles que criticaram, daqueles que se revoltaram, daqueles que não aceitaram a submissão, né? Ou não se conformaram. Eu gosto muito da filosofia por causa disso, né? O intuito da filosofia não é explicar, mas levantar um debate, as questões, o porquê das questões. É pensar. É pensar. E é uma coisa que eu critico muito que falta. A gente, é um pouco do que eu falei, a gente se acostuma muito com a correria do dia a dia e esquece de pensar o porquê que eu estou aqui, por que a sociedade é assim, por que a gente chegou onde está, por que a forma política é essa. Por que tem pessoas que acreditam no comunismo e o que é realmente isso? Por que tem pessoas que acreditam no lado, ou citando um fascismo? Sabe, a gente tem que pensar um pouco fora da caixa. Se fala muito em comunismo, mas comunismo, infelizmente, é uma utopia. Não existe comunismo, nunca existiu. Sim. E eu gostaria que existisse, mas nunca vai existir. Né? Talvez na sociedade das formigas ou da abelha, mesmo assim, ainda você tem um chefe ali que são as rainhas. Lá é autarcástico, né? Lá cada um tem sua tarefa. É tipo um exército lá é caserna. A diferença é que os humanos têm consciência, cara. A gente tem desejo, tem vaidade, tem um ego. E um pouco do que a gente citou também. Então, fazendo as Porque comunismo, olhando só para isso aí, que eu acho interessante falar, mas o comunismo é o direito comum. Sim. Simples. E aliás... que é utópico, né? É totalmente utópico. Dentro das considerações finais, o meu lado mais ideológico é mais voltado um pouco à direita, um pouco à liberdade econômica, ao conservadorismo de algumas questões, mas eu converso muito bem, muito tranquilamente com as pessoas que pensam mais à esquerda, porque não existe uma verdade absoluta. Dos dois lados existem pontos muito positivos, a gente tem que pensar em todas as questões. Igual eu falei, a nossa intenção não é pregar uma verdade absoluta, o meu lado não é o correto, muito pelo contrário. O que eu quero é levantar o debate e a gente aproveita o melhor de cada um, né, e tenta ajudar da forma que a gente pode, nas questões sociais, nas questões econômicas, nas pautas sociais. Então é um pouco disso, cara. Eu aprendi com o Rodrigo Lucas, que era o dono da escola de música aqui de Rio Grande. Ele me falou essa palavra e eu nunca mais esqueci, né? Legado. Qual que vai ser o meu legado? Né? Então o meu legado, o que eu quero deixar é fazer com que as pessoas reflitam, pensem, né? Busquem sua melhor versão e busquem uma melhor sociedade, cara. Porque a gente não pode ficar só assistindo programa das 7 falando de tragédia e de morte e achar que isso é normal, cara. A gente não pode pensar que a gente compra um terreno num país como o nosso e a primeira coisa que a gente tem que fazer é um terreno para não invadirem e não tomarem. Né? E a gente vê
em sociedades mais avançadas que, aquele gramado lindo, né? Aquele sonho social, cara, não é normal você não poder andar na Paulista com um relógio bom ou com o celular na mão. A recomendação da polícia, da força policial é que você não ande com uma corrente de ouro, sabe? A gente é proibido de ter as coisas. Não, cara, por que a gente não questiona essas coisas? A gente acaba se acostumando com a violência, se acostumando com a ignorância muitas vezes. Então, o nosso dever aqui, pelo menos o que eu me coloco como meu papel, é fazer com que as pessoas reflitam e pensem sobre isso, né? E não aceitem, né? Eu digo que eu sou um revoltado por natureza e tenho muito orgulho disso. Bacana, obrigado, Kaique. De nada. Curta dando seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.